nesse momento que estamos aqui reunidos para iniciar esse estudo. E agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo sobre seus ensinamentos e que possamos aprender e colocar em prática. Pedimos a vós que possa envolver o nosso irmão Sérgio e todos nós que estamos envolvidos nesse estudo, que estudar mediunidade não é fácil. Não é fácil porque nossos irmãozinhos que ainda não têm esclarecimento, eles sempre quer colocar a gente na dúvida, mas sabemos que estamos no caminho certo. Pedimos também, Jesus, que possa estar envolvendo todos os nossos irmãos que estão passando por dificuldade, seja ela qual for, de saúde, de todo tipo de dificuldade. Nos envolve, nos dá sabedoria para entender os seus ensinamentos e que possamos estar unidos nesse estudo e sabemos que temos um compromisso, não conosco só, mas também com nossos irmãos e com Jesus. Ampara-nos nesse momento e sempre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito sempre a tua vontade, assim na terra como no universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, à medida que vamos aprendendo a perdoar aqueles irmãos que nos ofendem. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Vamos por iniciado a noite de hoje o nosso estudo. Boa noite, companheiros. Boa noite. Boa noite, Boa Vânia. noite a todos. Estou falando um pouco mais baixo porque o meu neto pegou no sono, eu estou no quarto. O meu estúdio é no quarto, né? Ele está dormindo aqui na cama. Eu diminuí a luz, mas vamos lá. A gente, vamos aqui, Avô é para essas coisas. onde paramos aqui, né? Paramos Ainda 10 vencilharem. é o livro Domínios da Mediunidade, viu, Vânia? Você sabe, né? Capítulo 13. Toda, Sei. toda tarefa é a mensagem do guia, né? Do encerramento da mediúnica. Aí ele continua dizendo que toda tarefa para crescer exige trabalhadores que se dediquem ao crescimento, à elevação de si mesmos, né? Então, Josi, boa noite. Boa noite, Boa. Josi. Boa. Então, estamos E Boa lá. aí, noite. Já, Tereza? toda Pensei que ia tarefa, chamar Teco-Teco. toda tarefa para crescer exige trabalhadores que se dediquem ao crescimento, à elevação de si mesmo. Então, ou seja, nós estamos inseridos numa tarefa que nos preparamos no mundo espiritual, né? Então a gente já estudou isso no livro Desobsessão, o livro Os Mensageiros explica isso. Ninguém aporta numa casa espírita. Tem um som aí tocando, eu vou ter que tirar aqui. Eu não sei de quem é. Desliga o. Deve Jornal. ser o meu, Sérgio. Você Eu vou sabe, abaixar aqui. você sabe tirar o volume, o coisa, não sabe? Peraí. Pronto. Pronto. Deixa eu botar aqui. Abaixei tudo. Pronto. Então ninguém aporta em uma casa espírita por acaso. Nós nos preparamos no mundo espiritual. Em média, né? Não está dizendo que todo mundo é assim. André Luiz vai dizer que em média 30 anos nós nos preparamos para, quando reencarnarmos, no momento propício, sermos trabalhadores de uma casa espírita. O livro Mensageiro, você vê isso. André Luiz vai ser estagiar em uma casa espírita na Terra. Ele passa 33 capítulos para chegar ao Centro Espírita de Dona Isabel, no Rio de Janeiro. 33 capítulos é só preparação para que ele possa estagiar por 2 anos. Estagiar. Casa Espírita tem vários espíritos estagiários. Filomeno de Miranda vai dizer isso, para que depois eles possam abraçar a causa. Filomeno de Miranda, presidente depois de Pititinga da Federação Espírita Brasileira, ele teve que estudar 30 anos no mundo espiritual para escrever o primeiro livro sobre desobsessão. E ele foi presidente da Federação Espírita Baiana. Então, o trabalho, como Conceição fez na prece, não é fácil. Então, o que ele está dizendo? A tarefa para crescer exige trabalhadores que se dediquem ao crescimento, né? Primeiro, na elevação de si mesmo. Eu vou delegar aqui. Pode, na hora que você quiser falar,
você tire, eu tiro, pode ficar tranquila. Vou desativar seu som. Na hora que você quiser falar, você ativa. Que está dando retorno. Então, a influência moral, que ele falou de toda aquela parte anterior, a renovação moral do médium, e do médium não é um médium ostensivo, não. É do doutrinador, é do dirigente do centro, é do sustentador, é do passista, porque é uma equipe. Então, exige a elevação de si mesmo, que é a renovação. E dedicação. Se a gente não se dedica à obra que nos preparamos no mundo espiritual, como é que vai crescer? Então, é aquela... Aí, ficando só na mediúnica, já que o centro não é só mediúnica, mas ficando só na mediúnica, que é o foco do nosso estudo, aí tem gente que passa 10, 15 anos dizendo que a mediúnica é uma mesmice. Aquilo é uma mesmice só, é só aqueles espíritos que não sabem que morreu. A pessoa que faz esse questionamento deveria perguntar: por que isso está acontecendo? Eu contribuo em quê? Para que os guias não tragam, não façam um maior investimento no meu grupo mediúnico. Então, se a pessoa não quer estudar, não busca uma renovação lá fora do centro, de si mesmo, que é essa elevação de si mesmo, como é que os guias vão trazer espíritos mais suicidas, assassinos em série, pedófilos, se a gente ainda não tem capacidade? Aí você vai trazer, como está na obra Dramas da Obsessão, o Bezerra de Menezes, por Ivone do Amaral Pereira, o espírito quer levar os 10 filhos ao suicídio. Ele leva o pai e leva a irmã. Tenta levar o irmão, que é salvo do trem que se jogou no rio. Quando o Bezerra recebe a carta em Minas Gerais, do pedido de um vizinho, um nome só, o nome, a família toda ateia, a mãe, os filhos, ninguém acredita em Deus. Então, quando o Bezerra, o livro quase todo é um trabalho de desobsessão, né? Dramas da Obsessão, o nome dele. Os espíritos é levado para lá, os judeus que querem levar os 10 pessoas ao suicídio, todos. Os espíritos entram e dizem assim ao doutrinador, quando toma o médio, saudação a Moisés pela sinagoga. Os arquitetos espirituais, que toda casa espírita séria tem, plasmaram a forma do centro como uma sinagoga, porque eles são judeus desencarnados. Aí o doutrinador que não tem estudo vai dizer: isso aqui não é sinagoga não, isso aqui é uma casa espírita. Quer dizer, o homem é judeu, que está lá, apedrejamento para quem evoca mortos. Ele chega, toma um médium, botou o trabalho de Bezerra de Menezes todo no lixo, ao abrir a boca. O que é que o doutrinador está lá na obra vai dizer? Ferreira tem essa obra, dê a ele. Saudação a Moisés e a Iavé. Você acompanha a mente do espírito. Não é ficar explicando coisa, acompanha a mente dele. Aí ele se sente acolhido. Então, um trabalhador, como é que vai trazer uma entidade desse nível que quer levar a família inteira a se matar? A um grupo que não estuda, a um grupo que não faz renovação moral? Não dá. Aí a reunião fica uma mesmice. Está sendo útil? Tá, mas não dá para avançar. Então ele está dizendo, eu vou ler mais um trecho e vocês comentam. Isso é demasiado claro em todos os planos da vida. Tudo requer, tudo cresce, né? Mas exige trabalho, né? Não há frutos na árvore nascente. A madeira não desbastada é incapaz de servir com eficiência ao santuário doméstico. A areia movediça não garante a sustentação. Não se faz luz na candeia sem óleo. O carro não transita com êxito onde a picareta ainda não estruturou a estrada conveniente. Como esperardes o pensamento divino, onde o pensamento humano se perde nas mais baixas cogitações da vida? Rapaz, aqui é uma advertência. Então, como é que você pode esperar que ali no nosso grupo venha João Evangelista, venha Pedro, que venha todo mundo, se o grupo não quer nada, não faz isso, os trabalhadores não querem nada, não se dedicam ao próprio crescimento moral, né, intelectual, do estudo, né? Ser um acadêmico de nada, a gente aqui é aprendiz, mas a gente está fazendo um esforço. Aqui é um esforço, 2 anos fazendo isso aqui, que não tem professor nenhum, que todo mundo aqui é aprendiz. A gente está em volta do professor, que é André Luiz, e tentando compreender para quê? Para melhor nos prepararmos para sermos usados como instrumentos.
da equipe espiritual na mediúnica. Então esse esforço tem um valor imenso para a equipe espiritual. Eles estão vendo isso, essa dedicação nossa, né? Estou falando nossa, em vários grupos tem por aí. Essa dedicação. E os outros acompanham. Aí que foi o nosso grupo de estudo, né? Muitas coisas não acompanham, mas só vão opinar, dar palpite na hora da avaliação. E aí muitos desses palpites são críticas insensatas que não tem base em Kardec, em base em nada, cara. Aí só faz gerar melindre, dissensão, coisa assim. Então tudo é para crescer, mas para crescer requer trabalho. Quer uma árvore com fruto, cuide dela, para que ela possa crescer de semente, se tornar, precisa de água, precisa de regar, proteger dos insetos, até que ela consiga produzir semente. Então como é que a gente vai esperar o pensamento da equipe espiritual vai investir em nós, em grupos, né? Eu falo em nós assim, em grupos assim, que não quer nada. Então a gente não precisa citar nome aqui, a gente não cita nome, Josimeire, e todos, de ninguém, porque todos somos aprendizes e pelo menos a intenção já é boa em todos. E para Deus importa a intenção. Mas se faz seminário, o trabalhador não vai. Aí quantas vezes já vi em grupo mediúnico, o dirigente faz assim: vocês querem o quê? O seminário sobre mediunidade? Vamos ver se a gente traz aquelas pessoas, né, que são muito mais experientes do que nós, do nosso movimento espírita, a gente traz. Aí quando você olha no grupo, o grupo tem 15, não vai nem 5. E o que o grupo pediu o tema, pediu o palestrante, a coordenação consegue e não vai. Como é que você vai esperar assim que cresça? Diga, pode comentar. É assim mesmo, é assim mesmo. Como a gente comentou ontem no estudo, né? No nosso estudo ontem. Querem muito trabalho, mas na hora não vem participar. Faz um estudo, faz o curso do passe, né? Faz o curso do espiritismo, começa a 10, daqui a pouco, parado, aí não vem mais. Não vem. Quando faz o curso, né? Quando faz. Você passa anos na casa, e aí, mano, é um estudo que a gente faz pelo Zap, né? É um estudo do livro Consolador. Tereza está se reportando a isso. Então Emmanuel vai dizer que bate mais ou menos nisso aqui, é a mesma coisa. Então você está na coisa, não quer. Eu quero que tenha seminário e tal. Quanta gente já me pediu como coordenador nas casas para fazer curso de passe. Você consegue facilitador. O cidadão vai. Rapaz, 50 pessoas, nunca esqueça, muitos anos atrás, um dia de sábado. Quando passou mais ou menos um mês, o curso era 2 meses, menos de um mês, o palestrante foi, só tinha eu, o dirigente e o desencarnado. Eu fiquei morto de vergonha, era iniciante, né? E a casa me ofereceu a oportunidade de coordenar um curso de passe, né? Então eu aprendia coordenando, arrumando os copinhos d'água, limpando o centro. De 50, só tinha um, que era eu, o dirigente. Depois não foi mais ninguém, cara. Rapaz, eu fiquei morto de vergonha. A palestrante Armênia Cristina, nunca esqueço disso. Tem uns 18 anos atrás isso aí. Quer dizer, eu pedi tanto desculpa a ela. Aí aquela aquela frase chavão: não se preocupe não, que aqui tá cheio de desencarnado. É isso mesmo. É isso, mas tá. Agora a questão é o quê? Quando for pro plantão de passe, pra mediúnica, não sabe, aí fica olhando pro outro. Alguém entra em transe no salão, aí não sabe nada. Cadê fulano? Cadê cicrano? Mas sabe por que tu está procurando cicrano? Porque quando tem, que você pediu, mas você não vem, cara. Não, mas eu só posso vir 8 horas, o outro só posso vir de sábado 3 horas. Aí não posso vir dia nenhum. É isso. Então, a tarefa para crescer exige trabalhadores que se dediquem ao crescimento. Diga, Ivan. Lamentável isso. Se o indivíduo não tiver firmeza, ele se desanima com isso aí, viu? É isso. Aqui pra... Aí você vai investir como, Ivan? Quer dizer, você tem... Vamos pegar... É o tipo de uma empresa isso aqui. Então, Josimeire é a diretora de uma empresa. Eu e Ivan trabalhamos nela. Eu sou um funcionário que nunca quero me esforçar, não visto a camisa da empresa. Eu só quero praticamente fazer o feijão com arroz e ganhar o dinheiro. Ivan, uma pessoa que veste a camisa, que se esforça, que estuda fora, que quer se qualifica, quer se melhorar. Na hora que tem a promoção, o Josi vai dar para quem? Vai dar para Ivan. Vai investir nele. Ainda é criticado, né? Que quando se dedica, é puxar saco. É isso. Quer dizer, ele está dizendo isso aqui. A gente
quando ouvi esse negócio de pasmaceira, a gente perdoa o irmão, mas ele deveria fazer. O que é que eu estou contribuindo? A pergunta que eu me faço é isso, para que o grupo esteja nessa rotina. Tem um porquê. Está lá no capítulo Perda e Suspensão das Mediunidades. Então, quando a mediúnica não tem ninguém, não tem comunicação nenhuma, livro dos médios, 3 questões para isso. Tem um porquê. Tem um porquê. Verdade. Mário, você falou uma coisa aí. Uma vez eu estava dando curso, né? Lá no centro, e aí choveu, aí não veio muita gente. Aí eu sozinha entre aspas, né? Aí eu vou para Chico Xavier, que o povo chamava ele de maluco, porque não tinha ninguém. Aí eu disse, olha, eu vou para me consolar, eu vou lembrar de Chico Xavier, que ficou sozinho falando. Desenvolveu a intuição dele e a inteligência, né? As irmãs dele viu pela janela, foi dizer ao pai dele que o irmão estava maluco, que ele conversando com fulana, cicrana que morreu, né? Ele falou que a sua vidência foi desenvolvida nesse período, porque ele se manteve. Mas a gente espera o quê? Isso é uma exceção. Olha a época. Olha a época. Agora é uma exceção. Você pode pegar o celular e participar de um estudo deitado em casa na cama. Com certeza teve trabalhador que nesses 2 anos não pegou nada para isso. E depois vai querer dar comunicação ao espírito. Então vamos lá continuar. Em vão buscaria a estrela retratar-se na lama de um charco. As palavras são enérgicas, né? Um guia. Então Bezerra de Menezes projetando um pensamento em uma pessoa que só vive assistindo programa ruim, assistindo coisa inútil, enchendo a cabeça daquelas imagens mentais que aquelas pessoas criam. Eu falava isso com meu filho nesse instante. Ele querendo comprar um livro sobre um caso famoso de assassinato no século XIX. Eu perguntava, o que é que de útil isso vai ser para você? Você vai pegar, absorver um crime do passado. Você vai ser algum perito criminal, alguma coisa, para trazer para sua mente, para ficar na leitura de um livro sobre isso. O que é que de útil isso você vai absorver com essa leitura de um livro sobre um crime famoso na Inglaterra? Nada. Então, quer dizer, eu só vou fazer minha mente ficar encharcada de coisas, imagens mentais deploráveis, formas, pensamentos. E eu quero receber Bezerra de Menezes naquela 2 horas que eu fui para o centro na vez na semana, com a mente em lama. Então é o que ele está dizendo. Em vão buscaria a estrela retratar-se na lama de um charco. Porque muita gente, aliás, Emmanuel tem umas coisas fortes, né? Ele vai dizer em outra mensagem, está aqui. Urubu, Anne, é assim que ele diz. Quando desce a terra, é atraído pelo cheiro da carniça. Beija-flor, quando se aproxima da terra, é atraído pelo odor das flores. Aí ele vai dizer, tem muita gente que o pensamento fede. A mensagem está aqui. Quando você se aproxima dela, a aura é densa. É só pessimismo, é só maledicência. E ele sabe. Como é que você quer receber Bezerra? Com a aura assim. Então, amigos, pensemos no bem e executemo-lo. Tudo o que existe dentro da natureza é a ideia exteriorizada. O universo é a projeção da mente divina e a Terra, qual a conheceis em seu conteúdo político e social, é produto da mente humana. Civilizações e povos, culturas e experiências constituem o quê? Formas de pensamento, por meio das quais evoluímos incessantemente para esferas mais altas. Atentemos, pois, para a obrigação de autoaperfeiçoamento. Então ele não encerrou ainda, mas ele está reforçando. Conhece-te a ti mesmo, reformula o seu sentimento, os seus desejos, para que possa fazer luz e atrair os espíritos de luz, que vão trazer os sofredores, naturalmente, para receber o benefício das nossas projeções mentais, né, e magnéticas. Então, tudo é ideia exteriorizada. Se Ferreira desejar construir um anexo na sua casa, primeiro tem que passar pela mente dele e da mulher dele. Idealizar aquilo. Aquilo é formado na mente.
Aí ele, vamos fazer mesmo? Chama o pedreiro, o mestre de obra, o que for, para materializar aquilo que surge primeiro na nossa mente. O que é que anda surgindo habitualmente na nossa mente? Essa é a pergunta que eu me faço. Quais são meus hábitos mentais? André Luiz chama isso de desejo central na obra ação e reação. Não é o desejo de tomar café, de sair, vem e volta, vem e apaga. É aquilo que volta e meia, todo dia a gente pensa. É isso que a nossa ideia, essa ideia vai formar aquilo que o movimento espírita chama de padrão vibratório. Então, se eu só penso em ganhar dinheiro para enriquecer cada vez mais, o meu padrão vibratório é cifrão. Só igual que é só os cifrões de cédula. O desencarnado vê aquilo ali. Olha o que ele pensa. Passa 2 horas no centro, uma vez na semana, mas só pensa em dinheiro. Só pensa naquilo ali. Porque tudo é ideia exteriorizada. Então o que ele fala? É preciso autoaperfeiçoamento. Sempre aberto a quem quiser comentar, né? Estou lendo aqui a mensagem, mas não é palestra. Sem compreensão e sem bondade, irmanar-nos-emos aos filhos desventurados da rebeldia. Né? Sintonia, né? Ele está falando afinidade e sintonia. Tudo na vida é isso. Se a gente não busca desenvolver em nós compreensão, bondade, a gente vai sintonizar com quem? Com os filhos desventurados da rebeldia, com espíritos encarnados e desencarnados que não são intolerantes, não são generosos. É isso. Sem estudo e sem observação, demorar-nos-emos indefinidamente entre os infortunados expoentes da ignorância. O espírita, tem gente que analisa isso, porque tanto estudo, tanto livro, tanta mensagem. Quantas vezes já ouvi isso aí? Chico já ouviu várias vezes. É livro que não acaba mais. Mas o estudo é para isso. É para a gente refletir naquilo que é o nosso conteúdo íntimo. O estudo não é para a gente se intelectualizar e ficar em uma guerra, debatendo com os contrários da gente, não, que eu sou superior, já li 1000 livros, 3000. O estudo, a gente reflete, analisa aquilo que está dentro da gente, porque a gente está estudando aqui a nossa mente. Por isso que ele não está falando aqui pensamento primeiro e mediunidade. Ele abriu dizendo o quê? Todos somos médios, nos capítulos primeiros. A base da mediunidade está no pensamento, está na mente. Então toda a humanidade é médium. A diferença é os graus. Alguns, nos graus mais avançados, são aquilo que a gente chama de médium ostensivo. Então a gente estuda para ver o que acontece com a gente. Porque tem muita gente que está na cadeia pela sintonia com esses desventurados da rebeldia. E tomou uma subjugação temporária, como Filomeno de Miranda fala. E a revista Espírita tem vários casos, chamada subjugação temporária. Por quê? Ele é explosivo. Tudo ele reage. Tomou uma fechada, ele para o carro ou vai atrás. Filomeno escreve uma página. Ferreira tem esse livro. Já vi na casa dele, que é meu vizinho. Filomeno de Miranda por Divaldo. E a revista Espírita estava relendo isso aí ontem. 3 casos, Kardec analisa, que ele usa o mesmo termo, subjugação temporária. A pessoa tem uma natureza explosiva, Josemir. Tomou, bateu, levou. Tomou uma fechada, vai atrás. Espíritos, a quem ele chama filhos desventurados da rebeldia, eu sintonizo na faixa dele, porque eu não tenho compreensão, não tenho bondade, eu não busco desenvolver nada disso. Observação de mim mesmo, vai atrás. Aí vira o caso, né? Como daquela menina que o rapaz foi atrás, famoso, né? A menininha. O outro atirou e pegou na filha dele, e ele é depressivo, já tentou suicídio várias vezes. A vida dele parou no Rio de Janeiro, porque ele tomou uma fechada e foi atrás para tomar satisfação. O cara parou, atirou, pegou na filha dele no banco, 2 anos. Ele enlouqueceu. Aí só fica o se eu não tivesse ido atrás, se eu tivesse mais tranquilidade, se é passado. Fosse menos compulsivo. Se já foi. Perdeu a filha. A programação aqui, da reencarnação, ele não veio. A filha dele podia estar aí com 2 anos, se tivesse na programação, mas não para levar ele a um estado de depressão de anos, né?
Ali foi a ação dele, livre-arbítrio dele. Porque é explosivo. Bateu, levou. Então, A consciência. é isso. Tá vendo aqui, Mário, você falando aí da leitura, da reflexão, né? Aí, pensando, como é exatamente isso, né? Que nós estamos estudando o livro, você está contando aí casos, né? Exatamente de a gente está assistindo um filme violento, né? E, ao mesmo tempo, você está falando, a gente está refletindo, quer dizer, eu levo a minha reflexão, eu digo assim, cada um, né? É exatamente uma autoeducação, né? Aí, só nisso aí, quando você falou, comentou e refletiu, aí de repente liga a TV, tá passando um filme, disse, não vou assistir esse filme não, que é muito violento, olha o meu estudo aí, né? Que leva você a refletir na sua atitude, no seu ato, na sua ação, exatamente se você vai assistir ou não. Porque o estudo levou a essa reflexão. Mas se você insiste em assistir, cometer o erro, então você não refletiu, né? Não prestou atenção, não fez aquela reflexão exatamente no estudo, que é o que o estudo leva a gente ao aprendizado, né? Essa mudança de hábito, né? É claro que cada um tem o seu tempo, né? Cada um tem o seu limite, sua necessidade. A gente cai e volta. Mas nesse exemplo bem simples que eu peguei e você complementou, então é uma mudança de hábito. Quantos de nós aqui já renunciamos a velhos hábitos que nós vimos que aquilo já não era mais útil para a gente? Né? Não era mais útil. Então, quer dizer, vamos pegar nesse mesmo exemplo do filme. Então você vai pegar um filme de só... Tudo mentira, mas que tem base na realidade. Gente matando com aquilo ali. Aí eu digo, meu Deus do céu, aí eu vou assistir isso, linha direta, vamos pegar o exemplo de Divaldo Franco usou, né? Aí ele foi na casa fazer uma palestra de alguém no Rio de Janeiro, o rapaz chamou ele, né? Que ele dormia na casa das pessoas, para assistir linha direta, que era 10 da noite, 11 da noite. Só crime, um programa que tinha na Globo, só assassinato. Aí ele via as formas, pensamento na sua clarividência, e Joana de Anjos dizendo para ele ir para o quarto, não assistir aquilo. Porque como é que ele vai entrar no desdobramento com a aura impregnada daquelas imagens que ele absorveu na tela? Então cada um está no seu tempo. Então aqui não tem nenhum puritano dizendo que todo mundo tem que ser perfeito, nada disso. Então o exemplo de Carmen que eu também dei, ou de Anne, a gente tem que renunciar o estudo que ela falou. Espera aí, eu sei que eu só assisti linha direta, qualquer hora, mas 10 da noite eu vou dormir. Como é que os guias vão me encontrar, já que eu quero continuar meu aprendizado desdobrado pelo sono e aprender, ser útil na minha energia do passe, que eles não têm, o meu fluido animalizado, o ectoplasma, vai estar impregnado daquelas imagens que foi transmitida na TV, que olhei, absorvendo, está entrando na minha mente, se expandindo na minha aura. Então o estudo, o estudo eu compreendo isso. Eu vou para outro canal, vou botar uma música mais suave. E isso faz o provoca em que? Em nós, na família, um afastamento das pessoas de nós. É quase que inevitável isso, né? Se a família não for na mesma linha, vai provocar. Mas, Emmanuel vai dizer isso. Livro Companheiro, se não me falha. Vai chegar um momento que todos nós vamos conduzir as nossas cruzes sozinho de encarnado, como Jesus. Por isso que Jesus fala, aquele que não seguia, que valorizar mais sua família do que ao meu Pai, não é digno de me seguir. É uma imagem, né? Para a gente se afastar das pessoas. Mas quando a gente muda uma conduta, as pessoas daquele mesmo hábito se afastam. Eu não parei de beber a primeira vez, fiquei desempregado. Perdi 70% dos amigos. Parei de beber, foi embora 99%, ficou Ferreira na minha rua. Só ficou Ferreira. Quer dizer, da minha rua. Porque eu não ia mais. O cara chegou no bar e falou comigo, eu comprando suco, uma coisa, ele perguntou a mim como é que eu estava vivendo. Eu falei, por quê? Porque é domingo, você comprou no suco, você sobrevive como? Domingo é dia de tomar cerveja, Josi. É brama, é conhaque. O cara gritou assim porque ele bebia comigo. Você virou o quê? Você virou um papel, uma barata, foi? No meio do bar. Quer dizer... O bom disso tudo, sabe, Sérgio, é que quando a gente começa realmente
a estudar. E o estudar que eu falo é interiorizar, né? E colocar em prática. O olhar da gente perante essas pessoas não fica tão crítico, né? E a vibração que a gente emite é que ele um dia esteja ao nosso lado, não é isso? Perfeito. A gente fez o evangelho aqui, a vibração que a gente faz, o grupo aí com o Jailson Ferreira, para as pessoas, né? No nosso grupo do WhatsApp. Ele abriu sobre isso. Essa postura de amar os vossos inimigos é retribuir com bem aquilo que nos desagrada. Então, como é que eu retribuir com aquilo? Devo retribuir com oração, compreendendo que eu já fui assim, e graças a Deus não estou mais, e que ele é filho de Deus, e meu irmão um dia também vai estar como a gente. O quê? Pois é. Não é isso? Então a compreensão, aí que está aqui, a compreensão e bondade, perfeito. É esse o entendimento do estudo. Você resumiu nesse exemplo que eu dei. Então, como é que o Sérgio deve agir? E tem mais um atenuante aí, que às vezes as pessoas que estão ao nosso lado, que ainda nessa encarnação ainda bebe, a gente não pode dizer que eles também não são um espírito que não tem uma certa evolução, porque só do outro lado é que a gente sabe, né? Porque que é que está cheio do coração. Isso. Deus. Muitas vezes ele é peregrino dele mesmo, mas não fora dali, sabe? Ele é mendigo dele, mas ele é muito grande em relação às outras pessoas, em emitir bons pensamentos, boas vibrações, né? De fazer o bem, independente de fazer o bem para ele mesmo. E por aí vai, a gente nunca pode dizer, ó, esse pobre coitada, Com certeza. eu tô mais acima. Nunca. Você falou bem, o termo do mendigo mesmo. Está lá no livro Céu e Inferno. O mendigo Bernardin, o movimento espírita chama de Bernardinho, né? Mas Bernardin, todo o centro espírita, qual é a missão dele? Kardec pergunta. Ele foi mendigo na França, na sua última existência. Um mendigo, uma pessoa boa, todo mundo adorava ele, na região que ele morava, né? Qual a missão dele, Vânia? No livro Céu e Inferno. Todo o centro espírita que abrir, ele dá um aval. Agora você vai dizer, o mendigo na França, o centro espírita abriu o raio de luz, recebe o aval do espírito Bernardin, o Bernardinho, que o pessoal pensa até que é escravo. Não foi mendigo na França, branco, andava com a carroça, catando papelão na França. Kardec me deram essa tarefa de avaliar centros espíritas, junto com Francisco de Assis, que é o coordenador do espiritismo no Brasil, né? Então, vamos lá. Ele diz aqui mais, né? Amor e sabedoria são as asas com que faremos nosso voo definitivo no rumo da perfeita comunhão com o Pai Celestial. É as asas, né? Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruir-vos. As duas asas, razão e sentimento. Sentimento primeiro, que é o amor aqui, e razão, que é a sabedoria. É saber o que você faz com conhecimento. Escala espírita. Espíritos superiores. Um degrau acima, sol puro. Está lá na abertura. Quem são os espíritos superiores? Aqueles que reúnem em si mesmo toda a ciência do planeta, toda a sabedoria e toda a bondade. Então ele detém o conhecimento, mas sabe como usar. Só usa para o bem. Isso é sabedoria. Porque tem gente que tem conhecimento e usa para o mal, né? Aqueles mísseis que a gente vê, infelizmente, na TV, mísseis hipersônicos, mísseis, não foi criado por uma mente que não é inteligente. São engenheiros, são pessoas altamente intelectualizadas, a gente vê nessa guerra aí, que criam armas de guerra, que você está em um país e acerta o alvo em outro país, apertando um botão. Não é uma mente tapada, como dizia antigamente, as pessoas diziam, é uma mente altamente intelectual, mas ele não é sábio. Não é sábio, porque o sábio tem o conhecimento, mas só usa em benefício do próximo, que é em benefício da humanidade, não em malefício das pessoas, e detém toda a bondade. Então, a meta da gente é essa aqui, ó, as asas da gente. Então, a gente vai ter que rodar muito, é óbvio, né? Porque aqui é uma meta, né? Escalemos o plano superior, instilando o pensamento de sublimação
naqueles que nos cercam. A palavra esclarece, o exemplo arrebata. Ajustemo-nos ao Evangelho Redentor. Cristo é a meta de nossa renovação. Regenerando a nossa existência pelos padrões dele, modelo e guia, reestruturaremos a vida íntima daqueles que nos rodeiam. Ou seja, Dalva está 2 vezes aí, a bilocação, 2 imagens de Dalva. Então apareceu 2 vezes, mas não tem problema. Uma mexe a mão, a outra fica parada. Então, ele está dizendo que é um modelo e guia, Tereza. Jesus. O modelo da gente guia não é Kardec, não é Ferreira, não é Mário Sérgio. O modelo para a gente dizer assim, como é que Jesus faria diante dessa situação a qual eu estou passando? Como Jesus agiria? A gente vai fazer isso, a gente vai sintonizar com os espíritos, né? Kardec, com Bezerra, com o que for, porque a gente demonstrou um pedido de ajuda, humildade, ao nosso modelo e ao nosso guia, que ele vai dizer aqui, é a nossa meta. O Novo Testamento é o quê? É a biografia da vida de Jesus, 3 anos só. É a biografia da vida de um homem em 3 anos, que a gente chama de Evangelho, né? Então, regenerando a nossa vida pelo quê? Pelos padrões dele. O padrão é dele. Então, aonde a gente vai fazer? Em casa e depois fora dela, né? Então, a palavra esclarece, o exemplo arrebata. A palavra, vai reforçando com Anne e todos, é isso que a gente está fazendo. A palavra de André Luiz, que a gente está comentando todos nós, que vai nos esclarecendo para melhor caminhar, melhor discernir diante das situações do cotidiano. Aí, pegando o Josi, o exemplo, o esforço da prática, vai arrebatando, vai arrebanhando as pessoas, vai convertendo. É a palavra muito usada, Emmanuel. Não é convencer, é converter. Então a pessoa olha o comportamento de Tereza, de Vânia. Ela não precisa ser espírita, e Vânia não precisa andar com a camisa do raio de luz. Porque Vânia não quer convencer ninguém a sair do seu credo para ir para o raio de luz e para a doutrina espírita. A questão é que o exemplo de Vânia pode arrebatar. Por que você age assim? Sua vizinha vive falando mal de você. Não vejo você dizer nada. Vânia, você tem sangue de barata? A pessoa pergunta, a vizinha vive falando mal de você, você nunca reage. Nunca reage. Porque Vânia não é, já passou do reino animal. Quem reage é o animal. Joana vai dizer que a gente deve agir, porque a gente tem sabedoria e está desenvolvendo um sentimento. Então o que é que Vânia vai fazer? Como Josimeire falou. Josi falou, vou orar por ela, né? Vou orar porque primeiro Vânia vai mergulhar, Santo Agostinho, né? Mergulhar para dentro dela. Rapaz, não é que essa mágoa, essa raiva fui eu que provoquei. Vânia vai em direção à vizinha e pede perdão. Mas se Vânia mergulha para dentro de si, Livro dos Espíritos, Santo Agostinho, rapaz, eu nunca fiz nada nessa existência, mas então algo eu fiz. Vou orar por ela até que um dia que a gente possa caminhar junto. Josi lembrou isso nas palavras dela. Ora por ela, retribui com bem o mal que está sofrendo. A outra vizinha que levou a conversa, a maledicente, vai perder a sintonia com Vânia, ou poderá ser arrebatada por Vânia. Me ensina a ser assim. Onde é que você está? Você é cristã, é Vânia? A pessoa pergunta, você congrega onde? Uma vez uma pessoa perguntou a mim, uma vez, por causa do esforço que eu fazia de um bom exemplo, o senhor congrega onde? No Centro Espírita Raio de Luz. A pessoa fez assim, cruz credo. Já passei por isso. Uma vez também, estiver descendo caminhando, aí a menina, ela conversa, né? Porque eles acham que somos evangélicos. Aí, qual religião? Você congrega aonde? Centro Espírita. Ela ficou muda. Ou seja, a gente deixou na mente dela uma pulga, né? Ela não, você não tem, você vem pra cá. Vou orar por você, vou chamar meu marido para orar por você, porque você é uma pessoa do bem.
Aí tá no lugar errado. Aí quer dizer, sai de lá, você fica debatendo como eles creem, os dogmas, querendo demonstrar que isso aí tá errado, isso aí não presta. Ele tá no degrau dele, é o que Emmanuel disse a Chico, não se meta na cabeça de ninguém. Que tem, Mário, de evangélico que ora por mim. Começa por meu filho. Cada um tá no local onde Deus lhe colocou. Existe coisa melhor, Tereza. Começar por meu filho, pastor. Pra Agora, sair. quantos espíritos você deve ter arrebatado, Josi, Vânia? Quantos? Já ouvi vários, isso aí. Assim, eu tô também na aldeia, já ouvi um espírito índio, né? Minha mulher é do Candomblé, né? Então tem um espírito aqui muito amigo, Pedra Preta. Ele falou assim, pegou ela, só uma comunicação em minha casa, 22 anos de casado. As imagens que tinha, as cabaças de mel, às vezes, consulta que fazia. Nunca proibi minha mulher. Nesse quarto fazia consulta. Aí, passaram esse ano, ele falou assim, tomou ela assim, meu filho, você tem como gravar? Eu não tinha celular na época. Ele falou, então diga ao meu cavalo. Aí parou, meu cavalo não, meu médio. Eu também estou na pedra de Kardec. Ele falou, eu estou sentando na pedra de Kardec. Pedra Preta está sentando lá. Diga a ela para jogar tudo fora, viu, meu filho? Diga a ela para não fazer consulta aqui dentro, não. Isso está errado, eu estou aprendendo na pedra. Se ela insistir, não sou eu que venho, não, viu, meu filho? Agora o que não vai faltar é gente para vir no meu lugar. Outros, né? Aí ela pegou e não fez mais. As imagens tem, mas não faz mais as consultas, como vinha a gente fazer as consultas. Então, arrastou. Eu não falei que ele era errado, que minha mulher estava errada, que era do Candomblé, nunca falei. Saiu em sono, já fui no Candomblé dela, em desdobramento, e narrei. A mãe de santo ligou impressionada, porque ela não sabe estudar o desdobramento. Eu fui desdobrado, levado para Pedra Preta e falei, em cada casa onde está, em portão. Quer dizer, eu tenho amigos, Ivan tem, todo mundo tem. Eu quero fazer amigo, porque eu sei igual a Roberto Carlos. Eu quero ter 1 milhão de amigos. Então, a proposta é de arrebatar pelo exemplo. Não é de ficar convencer. Venha para cá que aqui é melhor, isso não presta. Eu não faço isso. Graças a Deus. Isso me fez lembrar uma situação dentro do hospital. Eu tive convulsões e fui parar no hospital 45 dias. Já tem uns 7 anos atrás. E aí, sempre tem aqueles evangélicos que entram para fazer oração, que não sei o quê. Aí eu sentada conversando com uma outra paciente, nós duas. E aí eu estava sentada numa cadeira nos pés da cama dela. E na frente tinha outra cama e tinha uma senhora que tinha entrado fazendo oração. Primeiro ela perguntava, você quer que eu faça uma oração por você, que não sei o quê? A pessoa aceitava, não sei o quê. Só que quando ela chegou junto de mim, eu me senti tão mal que eu achei que ia passar alguma coisa ruim para ela. Eu posso. Aí quando ela botou a mão aqui, aí eu segurei a mão dela e disse, eu posso orar por você? Eu disse que não. Mas eu pensei que eu ia passar alguma coisa ruim para ela, devido ao meu estado. Então eu disse, não vou deixar ela puxar esse negócio. E aí, quando eu disse não, que eu segurei a mão dela, pense que situação, criatura. Até me chamar de Satanás, a mulher me chamou. Era melhor a prece, viu? Não, pense. E aí ela desabrochou ali, assim, uma carreira de pensamentos que eu disse, meu Deus, me ajude a ajudar. Porque em todos os lugares a gente sempre é instruído, né? Em alguma peça para alguém. Isso. E aí ela falou de todas as formas que ela chega suava. E aí, quando ela se calou, eu disse, a senhora acabou? Aí ela acabei que não sei o que, voltou de novo. Quando ela cansou de novo, eu disse, a senhora acabou? Aí ela se calou, eu disse, então acabou, né? Então,
Na sua Bíblia deve ter assim um trecho que diz assim: não julgais para não ser julgado. E vou lhe dizer mais: quando você faz assim, tem esses aqui apontando para você. E aí vem esse Sérgio. E do meio para o final, ela puxou a cadeira, sentou junto de mim e disse: você tem um dom da palavra, você para a congregação aonde? Aí eu disse: não, eu não congrego em lugar nenhum, porque a situação já era muito difícil para dizer a ela que eu era espírita. Então é melhor, tem hora que é melhor você se calar. Eu digo: eu não congrego, mas você conhece a Bíblia? Eu digo: que não conhece? Os primeiros ensinamentos que a gente tem é onde? Na Igreja Católica, não é isso? Ah, você é católica. Quem falou foi ela, não fui eu. Então eu disse: situações então, do meio que você... do meio para o final, Diga. a gente tem que saber como contornar. Porque a gente não está aqui para estar brigando com ninguém. A gente está aqui para ser conciliador, né? Não é exemplo de ninguém, não. Não quero ser exemplo de ninguém, não. Quer orar? Mas, Ore, agradeço. pelo Orar. menos um pouco. Eu quero colocar um pouco na prática do que eu já mesmo aprendi. Dentro da doutrina espírita. O estudo e a observação, né, Anne? Sabe que a mulher é médium, né? A que falou com você. Às vezes é para agredir você. Então aquela exudação, né? A prova viva, que ela estava numa subjugação, num temporário. Mas sim, estava envolvida ali o espírito para lhe agredir, para desestabilizar você. Você registrou, é uma faculdade que todo mundo tem, a psicometria, Kardec chama de sensitivo, de pessoa, de ambiente. Você registrou na aproximação dela, se sentiu mal, você devia orar, já manter a mente em oração. Agradeço a prece, vamos orar. Orava, e vai com Deus, meu irmão. Era melhor do que ter passado por isso. Vamos ler aqui mais um trecho. Vamos ver aqui. Mas foi bom. Mas foi bom, é uma experiência. Bom, porque, de certa forma, ela ali extravasou tudo que ela tinha vontade. Uma experiência para ambas. Meus amigos, crede, né? Então ele fala aqui: o pensamento puro e operante é a força que nos arroja do ódio ao amor, da dor à alegria, da terra ao céu. Tereza, desliga seu microfone aí. Acho que é o ventilador, alguma coisa, dando retorno. Tá ligado nada aqui. Mas parou. Não sei se... Procuremos a consciência de Jesus para que a nossa consciência lhe retrate a perfeição e a beleza. Ele vai encerrando, né, a mensagem. Saibamos refletir-lhe a glória e o amor, a fim de que a luz celeste se espelhe sobre as almas, como o esplendor solar se estende sobre o mundo. Comecemos nosso esforço de soerguimento espiritual desde hoje e amanhã teremos avançado consideravelmente no grande caminho. Meus amigos, meus irmãos, rogando a Jesus que nos ampare a todos, deixo-vos com até breve. A voz da médium emudeceu. Sensibilizados, reparamos que, no alto, se apagara o jorro brilhante. Os desencarnados estão vendo, né? Os encarnados só se for vidente. Raul Silva, em prece curta, encerrou a reunião mediúnica. Enlaçamos Clementino às despedidas. O guia da reunião, André Luiz é aprendiz, não é trabalhador desse centro, e o guia falou: voltem sempre. Convidou-nos gentil. Sim, sim, continuaríamos aprendendo, e lado a lado com o nosso orientador, retiramo-nos felizes, como quem sorvera a água viva da paz na taça da alegria. Então ele encerra com... Então o centro tem os visitantes, né? Os Filomeno de Miranda os chamam de caminheiros da luz. Eu já vi uma comunicação no centro nosso. O médium nunca tinha lido essa frase. Eu sei, porque eu conheço o médium de infância. Ele falou em transe: estamos felizes, assim, estamos recebendo tantas visitas dos caminheiros da luz. Eu achei a frase interessante. Peguei um livro de 1978, Filomeno de Miranda. Ele usa isso. Equipe de espíritos que visitam o centro. Pititinga, Leopoldo Machado,
o próprio coisa, vão visitando para ver como é que andam os centros, porque eles viveram isso e continuam trabalhando nisso, espíritos superiores. Bittencourt Sampaio, um espírito de alta esfera espiritual. Então, eles visitam. Aí, quando chegar em nossa casa, já pensou? Tá lá todo mundo aqui no nosso grupo e eu assim, ó, roncando. Aí, Ferreira não gosta de mim, lançando dardo. Ó, infeliz, está dormindo, né? Depois vai dizer que estava desdobrado. E eu lá, imagine o guia recebendo uns caminheiros da luz, esse que ficou enlevado, André Luiz, pelo bem recebido. O guia fica até com vergonha. Como é que vai levar um grupo desse? Um grupo melindrado. Não é uma equipe, né? Porque a proposta é ser uma equipe. Grupo é uma coisa, equipe é outra. Livro das Obsessão. Começa com grupo. 20 anos para ser equipe. Livro Mediunidade de Sintonia é a meta. Então, a meta de 20 anos para a gente trabalhar. Aí você chega lá, a gente continua 2, 3 grupos. Tem um grupo que está comigo contra Ferreira, outro grupo contra Barreto. Imagine, como é que a gente vai receber guia nenhum? Aí chega um caminheiro desse da luz, dessas equipes que trabalham em centro, Bittencourt Sampaio, como é que eu vou ter sintonia para sintonizar com o pensamento dele? Se minha mente é charco, eu não consigo me apaziguar com Ferreira, que caminha no mesmo objetivo, centro espírita, que estamos juntos às vezes 5, 10, 15 anos, e eu não consigo ainda conviver com Ferreira. Minha mente é um charco. Eu só posso receber espírito dessa faixa. E tenho que me dar feliz que estou sendo útil. Pelo menos ali. Porque Jesus falou, se você não consegue fazer as pazes com quem você amar, a palavra de Jesus, amar quem você vê, como você pode dizer que ama quem não vê? Está lá em João e Lucas também. Se você diz que ama a Deus que não vê, como é que você pode dizer que ama Ferreira se você não ama e você caminha com ele? Você é um hipócrita. É isso que Jesus quer dizer. Então eu tenho que buscar o quê? Eu, Barreto, todo mundo, que não é fácil para ninguém, né? Claro que aqui é a meta, por isso que ele falou, o padrão é do Cristo, é a meta, mas até a gente chegar lá, mas a gente tem que buscar nas coisas mínimas. Se eu não gosto de Ferreira, encontrei com ele no centro espírita, não é à toa. Tem algo do passado para ser dissolvido. Porque a gente já viu que mesmo que chegue uma pessoa que saia lá de outro bairro, que chegue na nossa casa, você pergunta, você veio por quem? Ele tem vínculo comigo, com Barreto, com da gente, ou com os guias. Agora imagine aquele que eu estou junto, indo para a casa espírita 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. E aí eu não consigo fazer as pazes com ele. Então vale a reflexão da gente aqui. Porque o que André Luiz sentiu foi água viva da paz. O sentimento que ele saiu em visita a esse grupo mediúnico. Então, aqueles que visitam os nossos grupos, que graças a Deus as casas estão retornando, quase todas, a gente espera que eles também saiam assim. Meu Deus! No grupo de Tereza mesmo, que grupo bom! Eu estou sentindo uma alegria de ter participado. Eu quero voltar, viu? Aí o guia vai dizer, Tereza é uma santa. Não é assim, eu estou brincando com ela. Mas está se esforçando, Tereza. Está se esforçando. O espírita não é santo. O espírita é aquele que se esforça para vencer as suas más inclinações. Livro dos Espíritos, capítulo 12. Toda vez que eu resisto às minhas más inclinações, quando eu discuto com Ferreira, eu dá vontade de voar no pescoço dele. Não dá vontade de andar, não. Eu voar e esbagaçar ele. Só que aí... Corre, seu Ferreira! Só que aí o quê? Eu digo, peraí, eu não estou mais assim. O espiritismo já vem aparando minhas garras. Aí eu respiro fundo. Que às vezes a gente se pega mesmo, né? Você está errado, ele diz para mim. Eu digo, rapaz, eu vou voar em seu pescoço. Mas eu espero. Ele está aí, Feira. Olha aí, ó. Dando risada. O microfone dele está fechado. Está fechado. Ok, meus amigos. O próximo. Quinta-feira, viu? Tô alinhado agora, tô certo com as próximas. Quinta-feira,
em serviço Está espiritual. trabalhando certo. Agora a gente vai ver o que acontece depois da mediúnica, né? Quando a gente vai para casa, o que é que os guias fazem? Agora daqui vamos passar para o serviço espiritual, né? Em serviço espiritual. Os espíritos vão acompanhar aquele que Barreto atendeu, Libório, nos primeiros capítulos. Você lembra que foi atendido Libório? Agora vamos ver, Libório ficou esperando terminar a mediúnica. Vamos ver, porque os espíritos vão ter que dar continuidade ao tratamento. E aí eles vão ensinar a gente para onde é que vão esses espíritos, qual é o nosso papel, colaborar quando chega em casa. Então, aí é quinta-feira. Vou fazer a prece, convocando a todos para a nossa sintonia com Deus, com Jesus, com os benfeitores espirituais de cada um de nós, para orarmos pelos irmãos em aflições, que com absoluta certeza receberam de cada um de nós a nossa energia, os nossos fluidos, coletados pelos benfeitores espirituais para aliviar suas dores, quiçá curá-los. Como é bom ser útil. 1 hora falando do bem, aprendendo sobre o bem, para encontrarmos o combustível para a prática do bem. Só temos a agradecer a Allan Kardec, ao Mestre Jesus que o enviou, e a Deus que permitiu o Consolador entre nós, que não busca desmerecer nenhuma religião da terra. Todos somos irmãos, mas que avalia, analisa com uma beleza de profundidade o Evangelho de Jesus, que não é material para ficar em instantes decorando salas. O Evangelho de Jesus é o manual, é o roteiro para a nossa vida diária. Quando estivermos em qualquer situação no nosso cotidiano, pensemos: o que Jesus faria se estivesse em meu lugar? Que Jesus abençoe a todos nós, aos nossos parentes, os nossos amigos e, acima de tudo, aqueles que ainda não gostam da gente. Jesus abençoe a todos eles. Muita paz. Muita paz. Boa noite a todos. Fica com Deus.